essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que me ligou desesperada, querendo conversar comigo, porque ela tinha recebido do médico uma série de exames, e um desses pedidos era para verificar se o que ela tinha podia ser um tumor. E ela ficou desorientada e veio conversar comigo, e eu pude dar a ela algumas palavras naquele momento. Mas o que eu quero dizer para você é o que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 3 é exatamente isso. Exatamente isso. O doutor Paulo, o médico Paulo, ele está com um paciente diante dele. Um paciente imaginário. O problema desse paciente é que ele está doente, uma enfermidade gravíssima, mas esse paciente insiste em achar que não tem nada. E ele quer convencer Paulo de que ele não tem nada, mas ele tem. Ele está muito enfermo. Muito enfermo. E Paulo, especificamente agora, no capítulo 3, de 9 a 20, vai mostrar para esse paciente a gravidade de sua enfermidade. Por quê? Porque ele quer que esse paciente entenda que só existe um remédio. Só havia um remédio. Ele já havia consultado um paciente antes desse, e agora ele está com esse paciente diante dele, argumentando com ele sobre a sua enfermidade. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém ir para o médico e começar a argumentar com o médico, dizendo para o médico que não tem nenhum problema de saúde. Ele está mal de saúde, está cheio de problemas, mas ele chega diante do médico e diz: doutor, não tenho nada, o senhor está enganado, eu não tenho isso que o senhor disse que eu tenho. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 3. Começou semana passada, no capítulo 3, de 1 a 9, quando o judeu vai argumentar com Paulo, porque Paulo havia sido bem enfático lá no capítulo 2, de 17 a 29, dizendo o seguinte: olha, judeu é aquele interior, é aquele que o é interiormente. Circuncisão é a circuncisão do coração. Aí esse paciente, que está doente, começou a argumentar com Paulo. Então, doutor, me responda uma coisa, para que vale o judeu então? Aí o doutor Paulo vai dizer assim: não, vale para muita coisa. Por exemplo, foram para os judeus que Deus entregou a sua palavra, que Deus entregou a sua aliança, que Deus entregou os seus oráculos. E aí, o paciente doente vai argumentar de novo com o doutor. E vai dizer assim: tá bom, doutor, então se Deus entregou a sua palavra para nós, e nós não obedecemos, e o Senhor sabia disso, e está nos julgando, então ele é infiel, porque ele quebrou a aliança conosco. Aí o doutor Paulo fala assim: de jeito nenhum, ele permanece fiel, porque houve em Israel um grupo que se tornou fiel a ele, que obedeceu aos mandamentos dele. Ele está julgando, na verdade, são os desobedientes. Aí, esse paciente teimoso, complicado, vai dizer assim para Paulo: então tá bom, olha só o que você acabou de dizer. A minha desobediência, a minha injustiça, de certa forma, está contribuindo para que Deus exerça a sua justiça na terra. A minha desobediência, a minha rebeldia, está contribuindo para que Deus mostre sua justiça ao mundo. Aí Paulo diz: não, você merece ser mais julgado ainda, porque você está com esse pensamento. O nosso pecado, a nossa desobediência, ela nunca vai contribuir com a justiça de Deus. A justiça de Deus vem justamente pelo fato de eu ser um pecador. E aí, a impressão que se dá é que a discussão encerra, não é? Só que não é bem assim. O judeu continua, o paciente continua argumentando com Paulo. E aqui no versículo 9, ele vai falar para Paulo o seguinte: ô Paulo, você disse que nós, judeus, recebemos os oráculos de Deus. Responda para mim, Paulo, por conta disso, nós somos o povo mais excelente da terra. Paulo, reconheça, você é um judeu, nós somos o povo mais excelente da terra. Nós somos um povo especial, nós somos um povo diferenciado. É o que Paulo vai dizer aí, ó. Pois que somos nós mais excelentes? Paulo está antevendo uma nova objeção do judeu. Aí Paulo responde assim:
De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. A palavra debaixo aqui, no grego, porque o grego é a língua original do Novo Testamento. A palavra debaixo, no grego, é upo. É a mesma palavra usada lá em Mateus capítulo 8, versículo 9, quando aquele centurião chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, eu tenho um servo doente em casa, e eu sei que agora tudo que o Senhor disser vai acontecer. Aí Jesus disse assim: eu vou lá dar a ele saúde. E o centurião disse assim: não há necessidade, porque eu sei que o Senhor tem autoridade, tudo que o Senhor disse se cumpre, porque eu também tenho olha só, sob minha autoridade, debaixo da minha autoridade, soldados. E eu digo para um, faz, ele faz. E digo para outro, vai, ele vai. É a mesma palavra. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: tanto judeus como gregos, ou seja, toda a humanidade está debaixo da autoridade do pecado. Assim como o aluno está debaixo da autoridade de quem? Do professor. Assim como o escravo estava debaixo da autoridade do seu amo, do seu senhor, do seu mestre. Toda a humanidade está debaixo da autoridade do pecado. É o pecado quem manda. E o homem obedece. Então não há excelência nisso. Paulo está querendo mostrar para aquele judeu a real situação espiritual dele, a gravidade de sua enfermidade. Meus irmãos, a humanidade hoje está acometida de uma enfermidade terrível e ela não se dá conta disso. E essa enfermidade se chama pecado. A humanidade está debaixo da autoridade do pecado. Paulo quer levar o judeu a entender o seguinte: só existe uma maneira de você sobreviver, de você ser salvo. É sair debaixo da autoridade do pecado e se colocar debaixo da autoridade de Cristo. Entende? É isso que Paulo está querendo fazer aqui. Mas o judeu não aceita. O judeu quer de toda maneira provar para Paulo que ele não está doente, que ele não está enfermo. E Paulo continua, e agora ele vai pegar pesado. É como se Paulo batesse a mão na mesa e falasse assim para o judeu: escute aqui, o médico aqui sou eu, você é o paciente. Escute aqui, você está doente, e eu vou te provar agora nas Escrituras que você está doente. Paulo vai lançar a mão aqui de um recurso muito usado pelos rabinos, que se chamava caraz, C-A-R-A-Z. O que é o caraz? Caraz significa ajuntar pérolas. O mestre rabino, o mestre judeu, o rabino judeu, ele fazia o seguinte: quando ele queria convencer alguém de alguma coisa, ele começava a citar textos da palavra de Deus, não necessariamente em ordem, mas ele ia citando textos que iam contribuindo para que aquele a quem estava sendo ensinado pudesse se convencer. É o que Paulo vai fazer aqui. Paulo vai citar aqui uma série de textos bíblicos, uma quantidade enorme de textos bíblicos, para poder provar para o judeu que ele também estava debaixo da depravação do pecado. Ele vai começar, por exemplo, Salmos 14, 1 a 3. Ele vai citar Salmos 5, 9. Ele vai citar Salmos 140, versículo 3. Ele vai citar Salmos 10, versículo 7, Isaías 59, 7 e 8, e Salmos 36, 1, tudo de uma vez. Muito provavelmente Paulo vai citando isso de cor. Ele estava escrevendo a carta aos Romanos, e esses textos estavam vindo à sua mente. Ele está lançando mão desse recurso usado pelos rabinos, para convencer o judeu de que o judeu estava enfermo, e ele pega pesado. Olha o que Paulo vai dizer aqui, versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Entendeu, judeu?
Entenda isso. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha só, Paulo vai de uma vez só mostrar para o judeu qual é a sua real condição espiritual. E lá no versículo 12, irmãos, ele vai falar uma coisa. Escute bem, querido, não é o pastor Alex que está dizendo não, tá? É Paulo que está dizendo. Se você ficar realmente em dúvida da gravidade dessas palavras, entenda o que Paulo vai dizer aqui no versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sabe o que a palavra inúteis significa nesse contexto aqui? A palavra inúteis, ela vem do grego akreio. Sabe o que significa isso, irmãos? Um leite que se azeda. Quem é o judeu? Quem é o homem? Um leite azedo, que é jogado fora, que se torna inútil. Palavras do apóstolo Paulo. Por que Paulo está fazendo isso? Fatalismo? Paulo está fazendo isso para quê? Para humilhar o judeu? Não. Paulo está querendo de uma vez por todas colocar na mente do judeu, assim como ele colocou na mente do gentio, que eles precisavam da graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, escute. Quanto mais eu tiver ciência de quem eu sou, maior será a minha compreensão da graça. Maior será a minha compreensão da graça de Deus. Paulo está dizendo, não há justo, judeu, não há justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Nós somos como leites azedos, nós nos tornamos inúteis, nós nos tornamos pessoas detestáveis diante de Deus por causa do nosso pecado. Paulo quer mostrar isso para quê? Porque lá no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele vai falar do remédio. Para que você possa submeter a um tratamento médico, você precisa ter consciência de todo o seu estado de saúde, sim ou não? Você precisa saber a gravidade da sua enfermidade para que você possa se submeter ao tratamento do médico e ser curado. É isso que Paulo quer fazer aqui. Paulo quer que o judeu tenha uma exata consciência de quem ele é, para que ao invés de ficar fazendo objeções, ele possa ir para Cristo, porque é Cristo que nos cura. É Cristo que resolve o nosso problema. Não é religião, não é atos religiosos, é Cristo. Então, Paulo, ao falar isso para um judeu, ele não está humilhando o judeu, até porque ele se incluía. Paulo quer mostrar o seguinte, estamos enfermos, muito enfermos. Hoje em dia, você vive com uma teologia contemporânea, aí, fora, que quer pregar para você o contrário. A teologia contemporânea de hoje fala assim para você, você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Se você não desistir, se você desistiu, Deus não vai desistir. A teologia contemporânea diz para você assim, você está no centro do coração de Jesus. A teologia contemporânea diz assim, você é a cereja do bolo, você é a pessoa mais importante do universo, você é a pessoa mais importante da terra. Sabe o que essa teologia está fazendo? Essa teologia está privando você, está privando a mim de ter uma contemplação do que significa graça de Deus. Porque a gente começa a achar que Deus fez bem em me salvar. Nós começamos a nos achar importantes diante de Deus, e que na verdade tudo que Deus fez foi para mim e não foi para a glória dele. Então, queridos, Paulo está sendo enfático aqui, e aqui fica diante de nós uma escolha. Qual é a teologia que você quer para a sua vida? Essa teologia mais palatável?
Essa teologia que diz que você pode, que você consegue, que você é precioso, que você é importante, que você é isso, que você é aquilo, ou você quer uma teologia que mostre para você quem você é, para que você possa realmente ser curado? Que tipo de médico você quer consultar? Aquele médico que bate nas suas costas, você está passando mal, aí você vai naquele médico, ele dá uma olhadela em você assim e diz assim, olha, você está com uma virosezinha, vai para casa, toma um remedinho que você melhora. E você só vai piorando, 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 até que você morre. Ou você quer aquele médico que diz assim, você está doente, você está enfermo, você tem essa e essa enfermidade, você precisa fazer esses exames para mim, você precisa tomar esse medicamento, parar de comer isso, parar de comer isso, parar de comer aquilo, para que você possa voltar ao normal, para que você possa ser curado. Qual é o médico que você gostaria? Qual é o médico que você classificaria como ideal? Aquele que não esconde nada de você, aquele que pega pesado com você, aquele que diz o seguinte, ou você faz isso ou você morre. É essa teologia que nós precisamos. Essa teologia que realmente me coloca no meu verdadeiro estado. É por isso que eu sou contra, irmãos, essas músicas e essa teologia que me dá um valor que eu não tenho. Aqui eu não estou humilhando, eu não estou sendo duro, nem estou sendo uma pessoa desprovida de sensibilidade, nada disso. Para nós realmente entendermos a graça de Deus, nós precisamos compreender quem nós somos. Então essa defesa de Paulo, aqui nesses versículos, ele quis mostrar 3 realidades para o judeu. Veja só, a primeira delas, ele quis mostrar que, versículos 10 a 12, o homem tem um caráter cujas características são a ignorância, a indiferença, a falsidade e a falta de frutos proveitosos. Depois ele quis dizer o seguinte, versículos 13 e 14, o homem tem uma língua cuja característica é ser destrutiva, enganosa e maligna. E depois ele quis dizer, versículos 15 a 18, que o homem tem uma conduta marcada pela opressão, o prejuízo e a implacabilidade. Era isso que Paulo queria mostrar para os judeus. Era isso que queria mostrar para os judeus naquele momento. O judeu estava diante dele doente, dizendo, não estou doente, não tenho nenhum tipo de enfermidade. Eu estou bem, você está enganado, Paulo. E Paulo, não. Eu quero mostrar para você que você está indo para a morte, você vai morrer. Tanto é que lá em Romanos 3, 23, Paulo fala o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a realidade da humanidade. Somente encarando a realidade da humanidade, somente encarando a realidade de quem nós somos, é que nós verdadeiramente, irmãos, aceitaremos o remédio de Deus que é Jesus Cristo. Há uma frase que diz o seguinte, a maior bênção que podemos receber de Deus é ter uma visão exata de quem somos, pois assim teremos uma visão exata de quem Ele é. É isso que Paulo está tentando fazer aqui. Há um escritor cristão chamado William Jay, um ancião, ele disse o seguinte, a memória me está falhando, mas há 2 coisas que eu nunca vou esquecer, que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. Nunca vou me esquecer disso. Então, quando você lê esse texto de Romanos, William Barclay, o comentarista bíblico William Barclay, ele vai dizer o seguinte, ninguém como Paulo viu o mal existente na natureza humana, mas sempre devemos notar que para ele, o mal na natureza humana era não um chamado ao desespero, mas um desafio à esperança. Quando dizemos que Paulo cria no pecado original, quando dizemos que cria na depravação da natureza humana, nunca devemos interpretá-lo no sentido de que não tivesse esperança na natureza humana ou que a contemplasse com cínico desdém. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, meu irmão, por mais que sejamos indignos da graça de Deus, por mais que sejamos indignos do perdão de Deus, do amor de Deus, porque nós somos mesmo, Ele nos ama, e Ele nos comprou, e Ele morreu. Por quem? Por pessoas que jamais serão capazes de corresponder ao que Ele fez por elas.
Nós precisamos pedir a Deus que não permita que saia do nosso coração ou que desapareça do nosso coração a impressão que temos da graça de Deus. É a graça de Deus que nos move. É a graça de Deus que deve nos prender a Ele. Eu não posso estar na igreja por outra razão a não ser a graça de Deus. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Faça uma análise de você mesmo, irmão. Responda, não para mim, responda para você. Você merece, de verdade, você merece o perdão de Deus? Você merece a graça de Deus? Você merece a misericórdia de Deus? E por que eu não mereço? Porque eu sou indigno. É isso que Paulo quer mostrar para os judeus. E ele vai dizer uma coisa aqui para encerrar, e aqui eu caminho para o final da minha palavra. Ele vai dizer aqui no versículo 19 e 20, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, preste atenção, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei é impossível de ser cumprida. Quando alguém chega diante de você dizendo que quer cumprir a lei, que quer guardar sábado, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, alguém diz para você que o dia que nós temos que celebrar o culto ao Senhor é o sábado, ou alguém chega perto de você e começa a dizer para você que nós temos que praticar certas práticas do judaísmo para sermos salvos. A quantidade de igrejas hoje, igrejas cristãs, aderindo a movimentos judaicos dentro da igreja não é brincadeira. Você vai em algumas igrejas cristãs hoje, você vê a Arca da Aliança em cima do púlpito, você vê candelabro, você vê pastor com estola, com quipá, você vê cantores na igreja sendo chamados de levitas. Você já ouviu isso? Quem canta na igreja é levita. Meu irmão, isso é judaísmo. Porque o levita, o que o levita fazia? Vamos ver o que o levita fazia? O levita limpava o tabernáculo, o levita trocava os pães da proposição, mantinha o candelabro aceso, o levita limpava as cinzas do altar do sacrifício, o levita partia a carne dos sacrifícios, e quando era escalado, cantava. Mas hoje, quem canta na igreja é levita. Que isso? Judaísmo. Judaísmo, práticas judaicas dentro da igreja. Entende? Cuidado com isso, irmãos, nós fomos libertos disso. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque a lei diz que não pode. Mas aí você vai para Marcos, e Jesus fala assim, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o quê? É o que sai. Não é verdade? Aí você vai lá para Corinto, Paulo diz assim, coma de tudo que se colocar diante de você, coma de tudo, compre de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntar por causa da consciência. Quer dizer, Paulo está dizendo, gente, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí hoje você vê um monte de igreja misturando cristianismo com judaísmo. E aí tem que guardar sábado, porque sábado não pode trabalhar, porque sábado é o dia do Senhor. Meu Deus, o que é isso? É uma tentativa de anexar a lei à graça. E Paulo está dizendo aqui, pela lei ninguém será justificado. Sabe por quê, querido? Porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. E se você acha que a lei de Deus tinha apenas 10 mandamentos, você está enganado. Sabe quantos mandamentos tinha a lei de Deus? 613. E na matemática de Deus é o seguinte, 613 menos 1 não é 612, é 0. Tiago 2,10 diz o quê? Se alguém quiser cumprir a lei e escorregar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Gálatas 3,10, Paulo diz assim, maldito aquele que não permanece em tudo que está escrito no livro da lei para cumprir. Então não adianta eu apelar para a lei, eu quero cumprir a lei, eu vou cumprir a lei.
eu vou cumprir a lei, e se eu cumprir a lei, eu vou conseguir agradar a Deus, serei aceito por Deus. Meu irmão, se você tentar guardar a lei, você está pisando na graça de Cristo, foi o que Paulo disse para os Gálatas. Paulo disse para os Gálatas o seguinte: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não é isso que Paulo disse? Então eu tenho que reconhecer o seguinte: não consigo cumprir a lei. Eu tenho que apelar para um Salvador que cumpriu a lei por mim. Lucas, o Evangelho de Lucas, vai dizer o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então vos é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É ou não é que está escrito lá? Lá no Evangelho de João diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça foi dada por intermédio de Cristo, diferenciando as duas coisas. Não adianta, irmãos, misturar as coisas. Nós não somos judaicos, na igreja de Cristo não tem levita, na igreja de Cristo não tem altar. Isso aqui não é altar não, irmão. Isso aqui é plataforma, púlpito, do jeito que você quiser, mas não é altar. Sabe onde é o altar? O altar é o seu coração, porque é nele que você se mata todos os dias. Eu falei uma frase, o Lucas conhece a frase. Eu falei uma frase lá na sala de aula agora. Martinho Lutero disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: eu achei que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. E eu tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias nós temos que sacrificar uma parte nossa para Deus. Onde que é o altar, gente? Coração. Isso aqui não é altar não, irmão. Altar é coisa de judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, gentios, que fomos libertos pela graça de Deus. Vamos parar com esse negócio de misturar as coisas, de trazer judaísmo para dentro da igreja. Entende, querido? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas hoje está tudo misturado. Aí Paulo está dizendo aqui, para encerrar, ele está dizendo aqui, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque qual foi o papel da lei, irmãos? O papel da lei foi mostrar o pecado. Pela lei, eu me mostro pecador. A lei me mostra o quão pecador eu sou, o quão indigno eu sou. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Tanto é que existia todo um ritual de sacrifícios dos judeus. Por que o sacrifício existia? Porque o judeu não conseguia cumprir a lei. Porque se ele cumprisse, ele não precisava oferecer sacrifício. Então você tinha que matar cordeiro, você tinha que matar boi, você tinha que matar pombo, você tinha que matar cabrito, você tinha que matar isso, você tinha que matar aquilo. É porque não havia cumprido a lei. Mas o judeu insistia nisso, tem que guardar a lei, eu tenho a lei, eu vou cumprir a lei. E Paulo está dizendo, você está morrendo. Isso é inútil. Não há nenhum justo. Só existe um que pode te curar. É Jesus Cristo. Eu aprendi 3 lições aqui, e encerro. Eu quero compartilhar com você 3 lições, 3 aplicações. Primeiro, seja irredutível quando o assunto for a verdade. Não tenha medo da oposição. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está defendendo a verdade. Ele não tem medo de oposição, não tem medo de cara fechada, ele não tem medo que o judeu não vai gostar do que ele escreveu. Ele está dizendo, você está condenado se você não vir a Cristo. Não tente, irmão, de maneira nenhuma suavizar a mensagem, apresente a realidade espiritual do pecador, diga para o pecador, você precisa mudar de vida, você está indo para o inferno, arrependa-se, creia em Jesus Cristo, para que o pecador possa ser confrontado com o pecado e possa haver um novo nascimento. Se nós começarmos a passar a mão na cabecinha e dizer, está tudo bem, não é assim mesmo, no final Deus releva, no final Deus perdoa, meu querido, nós estamos matando o pecador ao invés de salvar. A única maneira de salvar um pecador é colocá-lo diante do seu pecado. Mas cuide para que você também não esteja pecando. É chegar perto e falar assim, mude de vida. Paulo não tinha medo, ele escreveu, olha, vocês estão condenados. O judeu ia argumentar com ele não tinha medo disso. Ele era irredutível quando o assunto for verdade. Meu irmão, não ceda. Pregue a verdade. Deixe doer. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Mas tenha paz com Deus. Fale a verdade. Segunda lição que eu aprendo aqui, desvencilhe-se de toda impressão errada acerca de si mesmo. Fique com o que a Bíblia diz.
Sabe esse livro aqui? Sabe esse livro aqui? Esse livro aqui é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu vou para onde ela diz que eu vou. E eu sou o que ela diz que eu sou. E sabe o que a Bíblia diz que eu sou? Inútil. Pecador. Como diz Paulo aqui no sentido grego, no original grego, leite azedo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, se a Bíblia diz que eu sou um miserável, eu sou um miserável. Se a Bíblia diz que eu sou um pecador que precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Vamos nos desvencilhar dessa teologia contemporânea. Meu irmão, não aceite isso. Você não é a coisa mais importante da terra. A Bíblia diz, eu falei semana passada e repito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Não para mim. E terceira e última lição. Não há exceção. Todos estão debaixo de condenação. Todos dependem da mesma graça. Não há exceção. Não há aquela regrinha ali. Não, esse aqui não. Todos. Desde que o mundo existe, todos estão debaixo de condenação e só existe um caminho para resolver isso. É Jesus Cristo. O budista precisa de Cristo, o espírita precisa de Cristo, o católico precisa de Cristo, o evangélico precisa de Cristo, o umbandista precisa de Cristo, o ateu precisa de Cristo, o livre pensador precisa de Cristo. Só existe um caminho que pode nos justificar, que pode resolver o nosso problema. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há outro. É isso que Paulo está querendo mostrar para o judeu. Começou lá no capítulo 1, no versículo 18. Primeiro ele fala do gentio. Aí depois, capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 20. Paulo está mostrando para o judeu, gentios e judeus estão debaixo de depravação e precisam de Cristo. Eu preciso de Cristo, irmão. Você precisa de Cristo. Não há outro. Religião não salva. Líder religioso não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar então com você essa parte. E semana que vem nós vamos continuar para a glória de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por esta manhã, por tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que aprendemos. Que o Senhor continue abrindo os nossos corações. E obrigado principalmente por nos amar. Obrigado principalmente por nos salvar. Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor quis nos salvar, o Senhor nos salvou. Eu te agradeço pela salvação em Cristo. Te agradeço porque eu estava doente, eu estava enfermo, eu ia para o inferno, mas o Senhor enviou seu Filho e me tirou de lá. Obrigado a Deus porque Ele não me escondeu a verdade. Obrigado porque o Senhor está me tratando, está me curando, está me transformando. Eu te louvo por isso. E peço que o Senhor continue conosco, não nos poupando, mas nos mostrando sempre a sua verdade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.